Boa tarde, pessoal, engenheiro Gustavo Nabac. Hoje eu vou mostrar um pouquinho, falar um pouquinho dessa laje aqui, essa laje pré-moldada, treliça. Aqui a gente está usando treliça H8, treliça 8, altura 12, entendeu? E o que acontece aqui? A gente tem um balanço, ali tem uma marquise, certo? Aqui tem um cômodo, aqui tem outro cômodo. Aqui vai umas caixas d'água, 3 caixas d'água de 500 litros. Aí o que acontece? Esse vão aqui está com 4,50 m. Esse vão aqui está com 4,50 m. Nos cálculos estruturais a gente faz várias verificações. Um deles é no estado de limite de serviço. O que é o estado de limite de serviço? São aqueles relacionados ao conforto do usuário e a durabilidade, aparência e boa utilização das estruturas, seja em relação aos usuários que nela vão frequentar, e seja em relação a máquinas ou equipamentos suportados pelas estruturas. Então são cálculos que determinam um limite de formação de fissuras, um limite de aberturas das fissuras, deformações excessivas, descompressões, compressões, vibrações da estrutura, entre outras coisas. Então são verificações que nós fazemos para isso. Então, para essa laje passar, aqui no caso não estava passando na flecha, para essa laje passar na flecha, a gente utilizou de outros artifícios para que passasse com a altura e desse economia. Senão ia ter que usar uma treliça aqui 12, numa altura 16. Então o que acontece, pessoal? Tem um apoio ali, imagina o gráfico aqui, ó, vai tracionar embaixo, positivo, ia morrer nessa viga que está aqui, ó, ia morrer 0. Então ia ter uma flecha grande nisso aqui, ó. Então um artifício é usar um negativo. A gente usando esse negativo aqui, ó, a gente diminui a flecha positiva. Por quê? Ele vai vir num positivo menor, vai subir no negativo que é em cima da viga, e vai descer, diminuir ali, e no balanço sempre tem que ter um negativo, porque sempre vai tracionar em cima. Então o balanço vai ter um gráfico, morrer no 0 na ponta, então vai ter que ter os ferros negativos segurando essa marquise, ali é obrigatório. Aqui foi um artifício para diminuir a flecha, certo? Outro detalhe importante, pessoal, essa laje aqui, ó, ela está em outro sentido. Pode ver que existe uma continuidade dessa laje, a viga, essa aqui é uma viga invertida, a outra laje e o balanço, são lajes contínuas, tem uma continuidade, então ela aceita o negativo. Nesse caso aqui, é uma laje que mudou de direção, ela não tem continuidade com essa, não tem continuidade com essa, não podemos colocar negativo, não tem função estrutural com negativo aqui, para diminuir flecha. Essa laje eu tive que mudar ela de posição, porque aquele pilar do canto lá, ele é um pilar que está com uma sapata de divisa isolada, não tem travamento de baldrame, e ela está trabalhando na inércia, na menor inércia, na inércia daqui, não desse lado. Então se a laje trabalhasse descarregando essa viga, ia puxar aquele pilar lá, e aquele pilar não tem os travamentos adequados, ia dar muito ferro nele. Então por economia, eu aliviei essa viga aqui, jogando as treliças, apoiando naquela viga, trabalhando a maior inércia daquele pilar ali. Esse também está trabalhando nessa inércia aqui. Então é isso, pessoal, é um pouquinho da laje treliçada para vocês. Outra coisa aqui, ó, negativo. O que acontece? Tem a viga aqui, a gente põe ferros de distribuição a cada 20, que no caso é 5 milímetros a cada 20, certo? E aqui os negativos sim são ferros na longitudinal de 8 milímetros, todos calculados, é claro, né? Então tem a malha de distribuição que vai segurar o ferro negativo e não vai deixar o ferro negativo relar no isopor, praticamente. Vai dar um espaçamento ali de 2 centímetros. Então esses ferros de 5 milímetros, que são os ferros de distribuição, apoiam os ferros negativos compridos de 8 milímetros ou 5,16. Outro detalhe aqui também que eu quero mostrar para vocês é essa vigota dupla aqui, ó. Por que nós pusemos essa vigota dupla aqui? Aqui em cima vai ter umas caixas d'água aqui na laje, e vai ter uma parede nesse local aqui, ó. Então, aqui a gente vai reforçar, a gente reforçou com a vigota dupla, vai fazer uma área maciça maior, um reforço de ferro no positivo aqui embaixo, entendeu? E além disso, para diminuir as flechas dessa laje aqui, teve alguns ferros adicionais nas vigotas. Isso foi feito lá na fábrica. Aqui foi adicionado mais um ferro de 5 milímetros
dentro da sapatinha da vigota da laje. Então geralmente são 3 ferros, são 2 ferros embaixo e um ferro em cima, né? 2 ferros embaixo aqui, lá embaixo, e esse ferro de cima. Então foi acrescentado mais um aqui dentro. É um reforço, é um adicional também. Também pelos cálculos pediu isso aí, beleza? Pessoal, então nessa laje aqui, ó, essa que está no sentido contrário, essa malha aqui, muita gente confunde ela com negativo. Essas malhinhas aqui, ó, muita gente confunde ela com negativo, mas na verdade não é negativo essa malha. Essa malha chama malha de distribuição. Na verdade ela é uma malha contra fissuramento, entendeu? Contra a retração do concreto que vai na capa do concreto. Ela não tem função estrutural nenhuma, a função estrutural é dada pelas vigotas, pelos ferros positivos da vigota, que no caso aqui teve mais um reforço, tá por baixo. Então, e também esses ferros também pode ajudar também numa distribuição de carga de uma vigota para outra, mas a norma fala que você deve colocar 3 ferros a cada metro. Então, se você dividir 3 ferros a cada metro, vai dar o espaçamento a cada 33. Então, você sempre coloca no sentido perpendicular às vigotas. Tem gente que coloca malha pop. A malha pop, no caso de diminuição do fissuramento, de retração do concreto, ela é muito boa, mas questão estrutural mesmo, ela não tem função nenhuma. Outro artifício ali que a gente usaria para diminuir a flecha dessa laje aqui, seria a colocação dos negativos, que ia distribuir a força para cima da viga, né? Desceria e depois ia no balanço, no negativo no balanço lá. Outra função que a gente poderia tá fazendo aqui, e foi feito, foi a colocação de nervuras. Então essa nervura também diminui bastante a flecha deferida no tempo, uma flecha imediata, tá vendo? Ela diminui. E outra também, e aqui não teve necessidade, é a colocação de uma contra-flecha. Porque o limite da flecha, pessoal, no positivo, é o comprimento dividido por 250. Então nesse caso ali esse vão aí tá com 4 metros, vai ser 400 centímetros dividido por 250, vai dar 1,60 centímetro, 1,6 centímetro de flecha máxima permitida aqui. Senão já vai ter desconforto visual, acesso de vibrações, fissuras. Então o limite da contra-flecha já é L, é o comprimento 400, dividido por 350. Então você pode pôr uma contra-flecha no limite também, de 1,14 centímetros. Essa contra-flecha pode estar aplicando aqui para diminuir a flecha, mas aqui a gente não aplicou porque não teve necessidade. A gente usou nós usamos a viga, né? A nervura, e usamos negativo também para diminuir essa flecha aqui. Então aqui vou mostrar o detalhe da nervura para vocês. Aqui a gente cortou um pedaço de isopor, ele pôs a forma embaixo, né? Ele pôs a forma embaixo. A gente pôs 2 vergalhões de 5,16 apoiando nessa viga aqui e na viga de lá. E aqui formou uma nervura maciça, uma região maciça, que vai diminuir essa flecha aqui. Vai diminuir bem o deslocamento.